O que significa o sucesso do Pérez na Fórmula 1, agora com 2 vitórias na carreira? Bom, basicamente ele se torna o melhor mexicano que já passou pela categoria. E se isso não te parece muita coisa, então vale a pena ficar com a gente até o final do vídeo para conhecer a grandeza da história que o Pérez está escrevendo. É, enfim, um capítulo feliz dentro da trágica história do México na categoria. Tudo isso depois da vinheta, aqui no Primeiro Stint. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Hoje para falar de Sérgio Pérez e como a muito custo ele está mudando o curso da história do México na Fórmula 1. Um país que viveu o trauma de perder seus 3 grandes ídolos em menos de 10 anos. Entre eles, os irmãos Rodrigues, que hoje dão nome ao autódromo da Cidade do México. Se você é fã do Primeiro Stint, não deixe de participar também do Clube Primeiro Stint. Só acessar www.primeirostint.com.br, escolher o seu plano e garantir na hora itens exclusivos da Puma, Anuário Automotor do Reginaldo Leme, além de outros prêmios muito bacanas. Não é sorteio, é assinou, ganhou. Lembrando sempre que metade de todo o valor arrecadado vai para o Instituto Ingo Hoffmann, que abriga crianças em tratamento contra o câncer lá em Campinas. Gostou da ideia? Então cola lá no site ou no link aqui da descrição e participe com a gente, como já fizeram todos esses meus grandes parceiros aqui, ó. Valeu mesmo, galera! Muito bem, falando de Sérgio Pérez, a vitória dele no GP do Azerbaijão desse ano foi a segunda na Fórmula 1, o que fez com que ele igualasse os números de Pedro Rodrigues, que também ganhou 2 provas nos anos 1960 e 1970. E para ter uma ideia do que isso significa para a torcida mexicana, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para falar da família que praticamente alavancou e acabou chocando a comunidade do automobilismo no país. Vamos lá, o Pedro era o mais velho dos irmãos e carregava o mesmo nome do pai, que foi o idealizador do Autódromo da Cidade do México. A pista mexicana foi inaugurada em 59 com uma corrida de 500 quilômetros, que terminou com vitória dele mesmo, Pedro Rodrigues Filho, com o Moisés Solana em segundo e o Ricardo Rodrigues, irmão mais novo dele, em terceiro lugar. Apesar de ser o mais novo dos irmãos, né, foi o Ricardo Rodrigues quem começou a chamar a atenção internacionalmente primeiro. Isso porque depois dessa corrida, ele foi o segundo colocado nas 24 horas de Le Mans em 60, tornando-se o piloto mais jovem a subir no pódio em Le Mans aos 18 anos de idade. E outros recordes viriam. Já no ano seguinte, a Ferrari o chamou para disputar o GP da Itália, marcando sua estreia na Fórmula 1. Ainda hoje, o Ricardo é o piloto mais novo que já ocupou um carro da Ferrari e o 6º mais jovem de todos os tempos a disputar uma prova na categoria, em uma lista que é liderada atualmente pelo Max Verstappen. Contratado pela equipe para disputar algumas provas em 62, vinha até apresentando bons resultados, bom desempenho, mas uma tragédia acabou interrompendo a carreira dele. Em novembro daquele ano, o México recebeu uma corrida extracampeonato que visava abrir espaço para o país no calendário da Fórmula 1. Como não valia pontos, a Ferrari não foi. Mas o Ricardo não poderia ficar de fora e fechou um acordo para participar com a equipe privada do Rob Walker. Só que nos treinos ele sofreu um grave acidente na curva peraltada e morreu na hora. Claro que o México viveu um grande período de luto, de consternação, e coube ao irmão mais velho, Pedro, tentar superar a tragédia fazendo o que os dois mais amavam, né, que era acelerar. Como a gente já falou aqui, o sucesso para o Pedro veio com 2 vitórias, uma na África do Sul em 67 e outra na Bélgica em 70. Só que o destino foi cruel outra vez com ele e com os mexicanos. Em 1971, o Pedro morreu em um acidente na Intersérie em Norisring, na Alemanha. Para vocês terem uma ideia da gravidade de tudo isso, pouco antes, em 69, o México também tinha perdido o Moisés Solana, que eu citei aqui no começo do vídeo, em uma subida de montanha. O Moisés não tinha o nível de representatividade dos irmãos Rodrigues, mas representava o país na Fórmula 1 participando de provas esporádicas. Ou seja, em menos de 10 anos, o México perdeu seus 3 grandes pilotos de Fórmula 1. Com isso, eles só voltariam a ter um representante com o Héctor Rebaque, que teve uma passagem sem grandes resultados no final dos anos 70 e início dos 80, pilotando pela equipe própria e também pela Brabham, pela Lotus e pela Hesketh. Foi só com o crescimento econômico dos países emergentes e o consequente apoio de grandes patrocinadores
que o México voltou a figurar com força na categoria. Apareceu quem? O Sérgio Pérez, carregando todos os requisitos que fazem uma carreira dar certo na Fórmula 1 atualmente: talento, apoio político e patrocínio. A parte apoio político vinha da Ferrari, que foi a primeira dona do passe, por assim dizer, do Sérgio Pérez, né? Ele foi confirmado como membro do Ferrari Driver Academy durante a campanha que o levou ao vice-campeonato da GP2, atual Fórmula 2, em 2010. Paralelamente, teve sua vaga confirmada para estrear na Fórmula 1 no ano seguinte pela Sauber, que não só era e continua sendo parceira técnica da Ferrari, como também viu com bons olhos a chegada de um piloto com um valor substancial em patrocínios vindo do conglomerado de telecomunicações liderado pelo mexicano Carlos Slim, que o patrocina ainda hoje por meio das marcas Claro e Telmex. O objetivo da Ferrari era preparar o Pérez para uma futura chance na equipe, que não via mais no Felipe Massa uma aposta de longo prazo. Mas o desempenho do Pérez no ano de estreia foi prejudicado por um grave acidente lá em Mônaco e fez com que os italianos se cercassem de incertezas. Ele terminou o campeonato bem atrás do companheiro de equipe, que não era nenhum fenômeno, era o Kamui Kobayashi, e acabou falhando em um teste com a Ferrari no meio do ano. Pilotando o carro de 2009, ele virou quase meio segundo mais lento que o inexperiente Jules Bianchi, que também era membro do Ferrari Driver Academy. Foi por isso que o nome do Pérez como substituto do Massa a partir de 2013 começou a entrar em xeque. Nem mesmo as performances espetaculares de 2012, incluindo 3 pódios com o carro da Sauber, fizeram a Ferrari ter mais segurança na escolha dele. O resultado dessa indecisão é que o Pérez passou a ser procurado por outros times. Conversou inclusive com a Mercedes, mas a equipe conseguiu levar o Hamilton e não precisaria mais dele. Então o papo virou em direção à McLaren, justamente para substituir o Hamilton. Como a Ferrari renovou por mais um ano com Massa e não tinha mais nenhuma intenção de contar com Pérez, ela não criou barreiras e deixou que ele assinasse com a equipe inglesa, recebendo ali a primeira grande chance na Fórmula 1. Só que a McLaren que o Pérez comprou não foi a mesma que ele recebeu em 2013, não. A equipe despencou do 3º para o 5º lugar no Mundial de Construtores, não venceu nenhuma prova e não conseguiu nenhum pódio. Como o carro era pouco competitivo, o Pérez errava pra caramba, né, naquele chamado overdriving, tentando guiar mais do que dava, e assim acabou tendo dificuldade de acompanhar o ritmo de corrida do Jenson Button. Embora em treino ele não fizesse feio não, ele conseguiu superar o Button em 10 das 19 classificações, mostrando-se extremamente rápido, como a McLaren já sabia que ele era. Mas a verdade é que, assim como aconteceu com a Ferrari, o chefe da equipe, o Martin Whitmarsh, esperava ver no Pérez um campeão em potencial, e isso ele acabou não vendo. Mesmo assim, os dois chegaram a iniciar ali uma negociação para renovação do contrato, e o Sérgio Pérez assinou a via que os advogados da McLaren mandaram para ele, renovando o acordo. Só que a cópia dele, Sérgio Pérez, nunca voltou. Na semana anterior ao GP dos Estados Unidos, penúltima etapa do campeonato, ele foi informado de que a equipe havia simplesmente desistido da renovação. 2 dias depois, o time anunciou o novato Kevin Magnussen como substituto para 2014. O que acontece é que a McLaren via no Kevin uma espécie de novo Hamilton e trabalhou pesado para colocá-lo no grid no ano seguinte, nem que fosse emprestado para outro time. O Martin Whitmarsh negociou pessoalmente com Force India, Lotus e Marussia. Uma delas, que ele não revela qual foi, chegou a aceitar o acordo, mas voltou atrás em cima da hora, e aí ele teve de tomar a decisão entre Pérez e Magnussen e ficou com quem ele ainda tinha esperança de ver como campeão mundial. O resto da história vocês lembram, né? O Pérez conseguiu um lugar na Force India e chegou a salvar a equipe da falência em 2018. No ano passado, já sob a gestão do Lawrence Stroll e com o nome de Racing Point, a equipe mandou-lhe um belo de um pé na bunda. Por conta disso, o Pérez acabou ficando perto de sair da Fórmula 1. Mas acabou se salvando ali no apagar das luzes daquela que foi a sua melhor temporada na categoria. Ele ficou em 4º, né, o ano passado, atrás só dos peixão aí do Hamilton, do Bottas, do Verstappen. Aliás, mesmo ficando fora de 2 provas em Silverstone em função da Covid-19. Melhor que tenha sido assim, né? Melhor que ele tenha continuado, especialmente vendo tudo que o Pérez fez para reacender a paixão dos mexicanos pela Fórmula 1, como fica evidente toda vez que a categoria vai ao Hermanos Rodrigues. O México definitivamente merece um capítulo feliz para essa história
e o Pérez está escrevendo. Se você gostou, deixa o seu like, se você gostou, compartilhe e principalmente se inscreva no canal. A maior parte dos views que a gente recebe aqui vem de não inscritos. Então, se você clicar aí em se inscrever e ativar as notificações, você ajuda a gente a trazer conteúdo cada vez mais legal aqui e atingir ainda mais fanáticos por automobilismo, tá bom? Dá essa força, clica aí em se inscrever. O Primeiro Stint, você sabe, é o seu novo jeito de curtir Fórmula 1, sempre com vídeos às quintas-feiras, 19h30. Um abraço e até semana que vem!